Então, no dia que você estava estudando lá, você sabia tudo sobre o assunto, estava acertando todas as questões, dominava todo o assunto. Se alguém perguntasse, você dava uma aula, estava dando show. Aí passou uma semana, passou duas, você foi estudar outros assuntos e tal, chegou no dia do simulado, você bateu na questão do mesmo assunto, aí quando você viu, falou: nossa, não lembro de jeito nenhum de qual é o assunto, ai meu Deus, não lembro, consigo fazer essa questão. Sabe o que é isso? É falta de revisão sistemática. Você pode até ter aprendido o conteúdo, só que você esqueceu. E isso é um processo natural. Para você corrigir esse processo, você precisa aprender a implementar uma rotina de revisão sistemática. Só dessa forma que você vai conseguir resolver esse problema, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar no vídeo como é que a gente faz para instituir uma rotina de revisão eficiente, beleza? Vamos lá! Beleza, então meu nome é Caio Costa, sejam bem-vindos ao canal, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Aqui no canal a gente fala sobre estudo, medicina e produtividade. Eu falo aí método de estudo que eu utilizo, ou que eu estou estudando para melhorar o meu estudo. E compartilho com vocês aí para que a gente siga junto nessa trajetória para nos tornarmos melhores estudantes, tá bom? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aí, então como é que a gente tem que fazer então revisões melhores, como é que a gente tem que fazer revisões melhores. Mas antes disso, a gente tem que falar então qual a importância da revisão. Então quando a gente começa a estudar um assunto, a gente aprende aquele assunto daquele dia, né? Então você estudou, você assistiu a aula, fez as anotações da aula, prestou atenção, seja lá o que você gosta de fazer para aprender, e você aprendeu o conhecimento. E aí você leu, você fez as questões, e aí agora a gente tem que estruturar então um modelo de revisão. Por que então que essas revisões elas são tão importantes para o nosso aprendizado? Primeiro, quando a gente aprende um conhecimento, basicamente a gente está criando novas sinapses no nosso cérebro, a gente está criando novas conexões, relacionando aquele conhecimento que a gente aprendeu com aquilo que a gente já tinha antes. E à medida que a gente vai utilizando esse conhecimento ele vai se solidificando mais no nosso cérebro. E ele vai se tornando cada vez mais automático. A gente tem que chegar num nível onde o conhecimento ele está tão arraigado dentro do nosso cérebro que ele se torna automático, completamente automático. Por exemplo, um médico, um médico experiente, que já tem muitos anos de carreira, ele sabe de cor todas as prescrições, todas as doses de todos os medicamentos que ele usa no dia a dia dele. Ele sabe aquilo porque ele repetiu tanto, que aquilo se tornou automático para ele. O nosso cérebro ele cria mecanismos para se tornar mais eficiente, então ele esquece aquilo que ele usa menos e ele solidifica aquele conhecimento que ele usa mais. Então aquele conhecimento que ele usa mais, ele se torna cada vez mais automático. E é isso que a gente tem que buscar, porque a gente quer chegar lá no final do ano e a gente quer lembrar de tudo aquilo que a gente estudou. A gente quer chegar lá no final do ano do Enem, ou seja da prova de residência, seja de um concurso, e lembrar de todo o conhecimento que a gente estudou ao longo desse ano. Então, a gente não quer esquecer o conhecimento que a gente absorveu, a gente quer aprender e quer manter ele ao longo do ano. Então, por isso que a revisão ela é tão importante. Para você ter uma revisão eficiente, é importante você ter dois princípios que são básicos, são universais. Esses princípios eles são de estudos baseado em evidência, tá? Estudos da Sociedade Americana de Psicologia e por aí vai. E esse já é bem consolidado na ciência de que esses dois princípios eles são fundamentais para que você realmente tenha métodos de revisão eficientes. Esses dois princípios eles são basicamente o seguinte: Active Recall e Spaced Repetition, tá? O que é isso? Active Recall é você relembrar de forma ativa o que você estudou. Então você tem que relembrar de forma ativa o que você estudou, e o Spaced Repetition é quando você vai criar repetições do conhecimento que você teve espaçadas, você vai fazer revisões espaçadas. Então são esses dois princípios que os nossos métodos de revisão ele tem que cobrir. E a partir disso você vai ter os métodos que vão ser mais eficientes e os métodos que vão ser mais ineficientes, à medida que eles cubram esses dois princípios ou não cubram esses princípios. Então vamos falar do primeiro princípio, Active Recall. O que é o Active Recall? É quando você procura relembrar de forma ativa aquilo que você estudou. O que é relembrar de forma ativa? Relembrar de forma ativa é quando você força o seu cérebro a buscar a informação que você construiu. Você busca aquela sinapse que você desenvolveu no momento em que você aprendeu aquele novo conhecimento. Então você vai procurar retirar do seu cérebro aquele conhecimento e não consultar. Você pode, por exemplo, fazer uma questão de uma forma ativa e de uma forma passiva. O que seria uma questão que você fazendo uma questão de forma passiva? Seria quando você faz a questão e fica consultando. Você, não lembro isso aqui. E aí você vai consultar lá no seu conteúdo, isso aqui. E aí você vai se enganando, porque você na sua cabeça está acertando, mas na verdade você não está acertando. Você está consultando. E a forma ativa é quando você faz sem consultar. Você faz sem consultar e buscando sempre, tirar da sua mente aquele conhecimento que você aprendeu. E é isso que é o princípio básico de você fazer um Active Recall. Então, todos os mecanismos em que você procura extrair o conhecimento do seu cérebro,
esse é um Active Recall, é você relembrar de forma ativa. Então esse é o princípio número 1, beleza? Então o princípio número 2 que a gente tem que fazer é o Spaced Repetition. Um estudo feito lá na Sociedade Americana de Psicologia, feito sobre a repetição espaçada, que ele mostrou a diferença entre estudantes que viram um conhecimento apenas uma vez, que eles viram que depois de um certo tempo, a absorção desse conhecimento ele era mínima, eles tinham esquecido praticamente tudo, porque eles nunca mais viram. E aí depois eles viram das pessoas que repetiram viram o assunto de novo, eles repetiram uma outra vez, e aí a retenção do conhecimento já praticamente dobrou, eles reteram muito mais do conhecimento. E aí depois eles compararam com o grupo que repetiu também de novo, só que ele repetiu várias vezes uma segunda vez só. Então, por exemplo, ele viu um assunto, depois que passou uma outra vez, ele viu várias e várias e várias vezes, ficou repetindo. Apenas uma revisão, com muitas repetições nessa revisão, ela não mostrou uma diferença em você ficar repetindo massivamente. O que mostrou uma grande diferença de absorção de conhecimento é quando você faz essas revisões espaçadas, ou seja, não é a quantidade de repetições, é a quantidade de espaçamentos, a quantidade de vezes que você viu essa repetição. Então é isso que vai contribuir mais para o seu aprendizado. Quais são então os métodos mais ineficientes de revisão que você pode utilizar? Um dos métodos mais comuns que as pessoas utilizam para revisão é o método da releitura. Como essa pesquisa aqui ela mostra, a releitura, na verdade, ela é um dos métodos que as pessoas mais gostam de utilizar. Ele é o método campeão. As pessoas leem o assunto e elas depois voltam e releem todo o capítulo de novo. Gente, isso é extremamente ineficiente. Primeiro, se você está relendo é porque você não aprendeu o conhecimento. Se você na primeira leitura você não conseguiu entender e você teve que reler para conseguir entender aquilo que você estava lendo, é porque você não conseguiu entender. Então a gente tem que ir para um problema de entendimento, porque a sua leitura inicial ela foi horrível. E aí, segundo, que você reler demanda muito tempo, não é um método ativo e que você não está tirando o seu cérebro, você está apenas consultando de novo. E esse é um péssimo método de revisão. Então, sem releitura é um péssimo método de revisão, beleza? Então, o segundo método que as pessoas usam também muito é resumos. Resumos não é que eles sejam completamente ineficientes. Os resumos eles podem sim ser eficientes. Só que, comparado com outros métodos, os resumos eles são ineficientes. Porque existem métodos que são muito mais eficientes do que resumo. Por exemplo, pega o resumo e você vai consultar o resumo na hora que você está lendo, aquilo ali não se torna um Active Recall, você não está de forma ativa buscando aquele conhecimento. Às vezes você está consultando o que você já tinha. E isso não é o ideal. O ideal é que você consulte o conhecimento da sua própria cabeça, que você consiga lembrar aquilo que você estudou e depois é que você vai ver o que você estudou. Então você pode sim utilizar o resumo de forma eficiente. Agora depende da forma como você utiliza esse resumo. Porque, por exemplo, você pode pegar o resumo e simplesmente ler o resumo. Simplesmente ler o resumo é horrível. Se você pega o resumo, agora quando você pega o resumo e você, antes de ver o resumo, você tenta lembrar do que você estudou, ainda é um método eficiente. Mas uma forma que você tornar isso muito mais eficiente a gente vai falar no final. Então, um outro método que as pessoas também utilizam é o método de highlight. Fica marcando com marca-texto aquilo que ela estudou e ela fala pra ela mesma que ela vai voltar a estudar aquilo de novo. Gente, eu já fiz muito isso. Eu ainda faço de vez em quando isso aí, porque a vontade de você utilizar o marca-texto é muito grande. Mas eu vou falar uma coisa, até pra mim também. Isso não serve pra nada. Marcar só serve pra gastar tinta, só serve pra ficar marcando e deixar colorido o seu caderno. Não serve pra nada. Você ficar às vezes só grifando de forma passiva, às vezes você grifa um parágrafo todo e você não sabe nem o que foi que você grifou, você não sabe nem o que foi importante. E você fica falando pra você, eu vou grifar o que é importante. E na verdade você entra no modo automático ali de ler, de grifar as coisas, que acaba entrando num modo muito passivo, que não deixa a sua leitura ativa. Então, quais são então os métodos eficientes então de revisão? Os métodos eficientes que a gente tem de revisão, eles são o principal, questão, você revisar por questão. Questão é o ideal, você não consultando uma questão e voltando para revisar essas questões depois que você fez os outros assuntos, depois que você estudou e você volta para fazer uma quantidade menor de questões, ele é ideal. Porque você consegue, primeiro, ver o que cai no seu modelo de prova que você vai ser cobrado, e você também consegue lembrar de forma ativa para responder aquela questão. Então, dessa forma, você consegue relembrar ativamente o que você está estudando, tá?
Um outro método é o método de flashcard. Flashcard também é um método muito bom. Sabendo fazer o flashcard, porque tem muita gente que faz um flashcard que é praticamente um resumo. Faz no papel e é praticamente um resumo, aquilo não é um flashcard. O flashcard é a ideia de que você tenha na frente uma pergunta e no verso a resposta. Então você tem que ler a pergunta e quando você tem que falar a resposta, depois você consulta para ver se você acertou ou não. Isso sim é um flashcard eficiente. Então, como eu botei lá no vídeo do Anki, que eu falei lá no início do canal, nos primeiros vídeos, que eu falei que o Anki é uma excelente plataforma. Por quê? Porque o Anki ele vai dar pra você o Spaced Repetition perfeito, porque ele vai dizer pra você quando é que você tem que revisar, e ele vai dar pra você os flashcards de forma eficiente, sabendo fazer. Se você souber fazer o flashcard, o Anki então é uma excelente ferramenta que você pode utilizar para também tornar o seu estudo mais eficiente. E o outro método que você também pode usar então para usar junto com seus resumos é de você utilizar o método Cornell, que depois eu até vou falar melhor num estudo, mas é basicamente o seguinte: você vai colocar, em vez de você fazer anotações, você vai fazer um resumo de perguntas. Ou seja, no momento que você for revisar, você vai ver as perguntas. É basicamente um flashcard, porque você vai ter as perguntas e você vai ter as respostas. Esse sim é um método ativo, porque você vai ver a pergunta e você vai buscar na sua mente a resposta. E aí esse ato de você tirar essa resposta da sua cabeça é que vai realmente transformar o seu estudo e fazer com que a sua revisão ela seja muito mais eficiente. E hoje esses foram os métodos de revisão. Depois a gente vai falar melhor sobre como é que você faz uma revisão sanduíche aí, que é um método também muito bacana que você pode utilizar nos seus estudos. Aqui do lado você tem como é que você faz para estudar sem vontade, tá? É um vídeo muito bacana que ficou aí para você melhorar os seus estudos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aqui e a gente vai fazer mais vídeos aí para você. Tamo junto, galera!